Salve, galera da recuperação, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um episódio do podcast Fala Recuperação. Aqui não tem lugar para preconceito, não tem lugar para estigma, não tem lugar para discriminação. Aqui é um podcast que tem como objetivo criar uma cultura de recuperação. Para quê? Para que quando qualquer pessoa precisar de ajuda para problemas com álcool e outras drogas, possa pedir, possa telefonar, possa pedir para o vizinho, para o colega de trabalho, sem ter vergonha, sem ter medo de ser julgada por um problema de saúde que é a dependência de álcool e outras drogas. Isso na nossa sociedade tem causado um problema extremamente sério, porque milhares de pessoas não pedem ajuda, porque tem medo do que a sociedade vai falar, do que o vizinho vai falar, como a família vai ver. Então isso tem sido um obstáculo para as pessoas pedirem ajuda para conhecer os benefícios da recuperação. Recuperação existe, recuperação é uma realidade, recuperação do uso de álcool e outras drogas. Eu sou Alexandre Araújo, eu estou em recuperação a longo prazo. Isso quer dizer que eu não faço uso de álcool e droga já há 36 anos e hoje, junto comigo, estão... Vou pedir para eles se apresentarem. Olá, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Anselmo, eu estou em recuperação. Isso também significa que eu não faço uso de álcool e outras drogas há 4 anos, 6 meses e alguns dias, mas o que vale é o dia de hoje. E hoje a vida ganhou um novo significado, né? Estar limpo, ter uma família, são outros valores. Estou aí junto com vocês, junto com o Pedro, com o Alexandre, para dar continuidade nessa jornada. Fala pessoal, meu nome é Pedro, sou uma pessoa em recuperação também. Agradeço desde já, é um prazer, boa tarde para vocês todos aí de casa, para o Anselmo, para o Alexandre. Vamos embora aí mais um programa aí espetacular aqui no Fala Recuperação. E bacana, né? Eu venho com a galera fazer o programa e a gente sempre vem brincando, fazendo piada, tirando barato um do outro. E isso é muito legal porque a gente aprendeu durante esses anos, né, a estar transformando as adversidades, as dificuldades em brincadeira. Os nossos laços vão ficando mais fortes, né? Eu ouvi uma frase esses dias que falava assim... como é que era? Somos todos anjos de uma só asa e só podemos voar quando estando abraçados uns aos outros. Eu achei bonita, porque realmente é uma verdade que a gente aprende em recuperação, né? Que um junto com o outro vai encontrando um caminho de felicidade, aprendendo a transformar as dificuldades em caminho, né? Em sucesso. E hoje, né? Eu combinei com vocês dois, com o Anselmo e com o Pedro, de vocês me entrevistarem, né? Porque eu já entrevistei o Anselmo, já entrevistei o Pedro e o nosso amigo técnico aqui do podcast, o Fala Recuperação, o Davi, que sempre tá por detrás aqui das câmeras, dos bastidores, falou, pô, Alexandre, e você não vai ser entrevistado? E ele tem razão. Então, hoje... o programa é vocês me entrevistando. Então, a partir de agora, eu passo a bola para vocês dois, né? Vocês que então, para começar, eu já quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Seu nome é Alexandre mesmo? Não, estou brincando. Você ajuda muitas pessoas que estão em recuperação. Você tem esse papel, né, super importante na vida de tantas pessoas. Teve alguma pessoa que teve esse papel na sua vida? Uma pessoa que você falou, nossa, essa pessoa me ajudou na recuperação? Ou foi uma jornada solo aí? Olha, Pedro, teve muitas pessoas que me ajudaram, algumas significativas, né? Até o dono do bar que eu bebia, uma vez me pôs dentro de um carro e falou, vou te levar para te internar, né? E amigos meus da ativa mesmo, que eu estava conversando com o Anselmo agora sobre as convulsões, né? Que estavam vendo eu convulsionar e toda hora me via alcoolizado, ou então, usando na minha época, usava muito, a gente chamava de bola, né? Muito remédio com álcool e tudo. E eles mesmos queriam me ajudar. Então, nessa trajetória, porque... eu tive 4 tentativas de procurar ajuda, né? Teve pessoas que foram significativas. Eu lembro de uma
diretora do meu trabalho, que mexeu todo, trabalhava na FEBEM essa época, ela se organizou para que eu saísse de licença para me tratar, porque eu trabalhava na FEBEM, saía da FEBEM e ficava bebendo os mendigos em volta da FEBEM, na rua, né? E, e uma senhora, Maria das Dores, que trabalhava num outro setor, e ela já deve ter falecido, porque ela já era uma pessoa idosa naquela época, e ela falou para mim, olha, eu conheço um lugar, é no Paraná, uma fazenda, me desculpa, mas você não gostaria de ir para lá? E foi a minha última internação. Eu nunca pude agradecer ela, né? Só acredito hoje em memória, né? Que legal. Mas teve bastante pessoas assim na trajetória, não teve uma específica, né? Se eu for falar para você assim, uma pessoa específica, Pedro, hoje, né? Eu estou em recuperação já há algum tempo. A minha mãe, apesar de eu ter sido muito distante da minha mãe, porque eu vivi em situação de rua, mas a minha mãe ela era uma mulher assim barraqueira, sabe? Falava palavrão, fumava. As brigas com meu pai eram constantes, né? Eu vim de um lar bastante disfuncional e minha mãe ela ingressou naquele movimento kardecista e ela começou a ler direto. Eu até pegava os livros dela e falava, esse é o livro do Chaveco Xavier, né? Que era o Francisco Xavier, né? Xavier. Tirando barato. Mas a minha mãe, ela foi mudando, Pedro. Ela foi passando o tempo, ela foi parando de falar palavrão, parava de ler um livro atrás do outro, começou a fazer trabalho voluntário. Às vezes eu chegava em casa assim, muito louco, ela perguntava o que eu queria comer, que ela estava sentindo muito, que eu estava morrendo, mas que ela ia me amar desse jeito. Eu brigava, era agressivo ainda, né? Xingava, isso, essas doideiras, né? Acordava de manhã, ela entrava no quarto, pegava minhas coisas para lavar, para cuidar do meu quarto, né? Que estava tudo vomitado, sujo, cheio de garrafa. Parou de me xingar, né? Uma vez aquela convulsão que eu tive, eu acordo com ela me segurando, eu acordando, tô com a cabeça sangrando, né? Que eu caí na rua. E você sabe como é que é, né? Horrível. E ela chorando, né? Filho, eu tô te perdendo, mas eu quero que você saiba que eu te amo, eu vou até o fim com você. Ela, é como se ela tivesse uma consciência, sabe? De que eu estava morrendo, mas que mesmo assim ela ia ficar comigo. Então, esse exemplo dela me contagiou. Eu fui perceber isso depois, né? Depois, com o passar do tempo, que as coisas foram acalmando, que eu fui olhando a vida e respondo essa pergunta, onde que foi que as coisas foram mudando? Que legal. Porque legal. No final eu tive que enterrar minha mãe sozinho, né? E foi só eu e ela. Minha família acabou por causa de droga, né? Fui enterrando um por um e a última que eu enterrei foi ela, né? E ficou só eu e ela. Então, naquele dia lá eu pude fazer uma reflexão de tudo que aconteceu. É isso. Beleza, Alexandre. Obrigado, cara. Eu não sei nem por onde começar, talvez seja uma pergunta extensa. Estou emocionado também. Te conheço há 21 anos, tenho um orgulho, tenho você como referência, você sabe disso, já te falei, você, José, meus familiares. Você está caminhando para 36 anos limpo, né? 36. Uma luta. Não sei como é que tá hoje em dia para você, né? Se tem lembranças, não sei como é que funciona. E sempre fica aquela pergunta, né? Você já me falou como foi o seu despertar espiritual, que assim chamamos os grupos, a filosofia, a religião fala do despertar espiritual. Como foi para você, depois do despertar espiritual, quais foram as suas lutas abstêmio para construir uma nova carreira, para ser o profissional que você é, né? Que hoje em dia você é um cara, você é um filósofo, você tem toda uma bagagem, né? Deixou de ser sim. o dependente químico e ponto. Tem uma estrutura. Como é que funciona isso para você? Olha, a internação que eu tive
a última, que foi 9 meses que eu fiquei, né? Hoje, eu olhando essa internação, eu sofri muito, né? Hoje eu tenho assim, a convicção de que os meus direitos humanos foram totalmente violados nessa internação, né? Porque eu estou falando para vocês isso de 89 para 90, então não tinha, era incipiente o que tinha de tratamento, de método. Eu fiquei numa fazenda na cidade de Jacarezinho, na divisa de São Paulo com o Paraná, no norte do Paraná. O coordenador, que era o que coordenava a clínica, era um cara que não podia sair da clínica, senão se ele ia preso, né? Ele tinha um mandato de prisão por tráfico, então... Bonzinho. Né? E era um cara ruim para burro. Né? E eu sofri, porque lá o cara fazia a gente tomar banho gelado, um frio, cavar buraco assim de 5 metros, e a hora que for olhar, tá bom, agora cobre de novo, roçar no meio do mato com enxada, coisa que era com trator, tinha que fazer na mão, foi muito ruim, mas o que me ajudou muito ali foi perseverar, né? Aprender que eu precisava perseverar, porque eu só entrei em tratamento, Anselmo, porque a minha vontade de viver foi muito maior que minha vontade de morrer, entende? Eu efetivamente estava vendo que minha vida estava se esvaindo, né? Eu estava muito mal, né? Delirando, ouvindo vozes, né? E eu sabia que era por causa do que eu estava usando de álcool e remédio, né? Porque eu dormia usando e acordava usando, eu ia chorando na rua, falei, meu, isso está me matando, isso está me matando, e minhas pernas me levando para beber. Você sabe muito bem como é que é, você sabe que você não quer fazer o negócio, mas vai usar chorando, lá, né? Vai usar, e aí, então, quando eu fui essa última vez, eu fui com a convicção mesmo que, cara, eu precisava experimentar alguma outra coisa. E suportar o que eu suportei lá foi muito importante, porque quando eu terminei os 9 meses, que o cara não deixou nem eu sair de ressocialização, nem nada, receber visita, eu falei, meu, é possível, se eu pegar uma coisa e pôr na mente que eu vou conseguir, eu consigo. E foi difícil, porque naquela época eu tinha passado para a 6ª série e tinha abandonado o colégio, mal falava direito, né? Minha casa um caos, porque meus irmãos tinham montado uma boca de fumo dentro de casa, meu irmão e minha irmã, né? Então tinha tijolo de maconha em casa, cocaína, meu pai bebendo, meu outro irmão usando droga. Então foi uma coisa assim que, né? Eu, de 10 pessoas que eu conhecia no bairro, 11 era muito louco, sabe? Não tinha. As pessoas normais que eu conhecia eram que tinham medo de mim, né? Que andava com malandro. Aquela época que eu estou falando para vocês era final de ditadura militar, não tinha essa coisa de Bob Marley, de pagode muito louco. Ou você era bandido maconheiro, ou você era do bem. Era bem o baseadinho era escondido. Era escondido, você tinha que fumar escondido. E aí o que foi assim muito determinante da minha vida foi ter voltado, e graças àquela diretora que eu falei para vocês, eu tinha um trabalho, né? O meu trabalho, eu tinha um trabalho, que era na Fundação do Bem-Estar do Menor, a antiga FEBEM, hoje Fundação Casa. E outra coisa que me ajudou muito, que eu estava falando para o Wagner, que veio junto conosco aqui, que foi o Grupo São Luís, porque o Grupo São Luís fazia 2 reuniões que tinha aberto. E eu comecei a ir nesse grupo de NA, estava uma mudança de TA para NA. E o coordenador chegou para mim, na 3ª reunião, falou, pega essa pastinha aqui que eu vou sair de férias, você que vai coordenar a reunião. Putz, que responsa. Não, mas, meu, aquilo me encheu de responsa mesmo. Meu, eu tenho uma responsabilidade de abrir uma porta para as pessoas que usam droga e se tratar. E eu sempre fui romântico, sempre fui engajado, né? Já tinha montado movimento para Mata Atlântica, para Baratinha, sempre fui engajado, Anistia Já, sabe?
toda a baixa ditadura, sempre cresci militando, né? Porque ou você era direita ou esquerda na ditadura. Eu sempre fui progressista, né? Nessa época. E aquilo lá me ajudou muito, cara. Me ajudou muito porque eu me senti inserido. Efetivamente, eu me senti fazendo parte de alguma coisa. E quando as pessoas falavam para mim, obrigado por você estar abrindo essa sala, obrigado por isso, aquilo me fortalecia, né? Fortalecia. Você vê como servir ajuda as pessoas, né? Servir de alguma forma a causa ajuda na autoestima, na moral. Massageou meu ego ali. Eu me senti importante, das mães me agradecendo que levava os filhos lá. Aquela época era complicado, viu? Você saía do grupo, tinha polícia na porta dos grupos, Agora, então, falando de grupo, você falou de grupo, você conheceu os grupos quando? Assim, foi antes de você parar ou foi depois? Conheci quando era Toxicômanos Anônimos, né? Porque não tinha fundado o NA ainda, né? Então as primeiras reuniões que eu participei era de Toxicômanos Anônimos. Era a literatura americana, uma tradução no português, já era do NA de lá, né? Uhum. Mas era traduzida e aqui a gente chamava de TA, de Toxicômanos Anônimos. Então os folhetos que tinha, né? Legal. Era assim. E eu queria pedir para você contar um pouco da sua história, dos primórdios, como foi o começo da sua adicção. Você sempre se identificou como um adicto ou você foi desenvolvendo ela ao longo do tempo? Quer dizer, na sua casa, como que era? Tem um exercício, Pedro, né, para quem está nos ouvindo, chama quarto passo desses grupos anônimos, né? Eu comecei a escrever meu quarto passo, eu olhava assim e falava, quando é que você vai usar? Né? Eu mesmo falava para mim, escrevendo minha história, porque eu vim de um lar extremamente disfuncional, né? Meu pai era um pai bastante amoroso, minha mãe também, mas eles não tinham preparo para ser pai, né? Eu sou filho de pai adotado. Minha avó conta que meu pai pegou meu pai com uma mulher que ia jogar ele na linha do trem. Ela foi lá e pegou. Caramba! E minha mãe, quando casou com meu pai, já tinha eu já tinha uma meia-irmã, né? A Sara. E o meu pai, ele tinha coisa, ele era do rock and roll, do Elvis Presley, andava com o cabelo todo né? E sempre teve uma cultura, meu pai, sempre foi voltado assim à música, à arte, à leitura. Mas eu diria hoje para vocês, assim, olhando, meu pai era o perfeito Peter Pan. Era o Peter Pan. Ele vivia na terra do nunca, né? Ele não crescia, ele não se desenvolvia. Então, não demorou muito, as brigas em casa eram muito grandes, as dificuldades financeiras enormes, porque o meu pai ganhava 10 mil de manhã, quando era tarde já não tinha mais nada, tinha gastado em disco, em aparelho de som, e faltava dinheiro em casa, faltava dinheiro para nós. E não demorou muito por esses conflitos dentro de casa. Eu fui para a rua, Pedro. Para a rua. Eu fui aprender isso na FEBEM, né? Que tem situação de rua. Isso que eu ia falar. Menino de rua. Você foi para a rua com quantos anos? Com 8 anos eu já estava na rua. Já saía de casa cedo e voltava 10, 11 horas da noite. Porque estar na rua ainda era melhor do que estar dentro de casa, né? Uhum. E aí eu comecei conhecendo um, conhecendo o outro, não demorou, comecei a atenção com droga, com usador, eu comecei aquela coisa de cheirar benzina, né? Só que era litro de benzina, né? Nossa. Aí não demorou muito, eu comecei a fumar maconha, aí comecei a andar com um grupo, eles usavam muita droga injetável, naquela época tinha muita droga injetável, né? Não era cocaína, era anfetamina. Perventim, esses Emel, né? Não vou falar os nomes, pode ser alguém que está anotando lá. Não, o seu tem, porque esse não tem mais no Brasil. Mais, né? Mas eles destilavam e foi uma coisa interessante, porque eu andava com esse grupo, eles já eram todos adultos, eles não deixavam eu usar injetável. Só que toda vez que ia comprar os remédios na farmácia, quem era eu? Eles me davam a receita, coisa para disfarçar, para não dar, porque era tudo receita falsificada. E eu ia, né, menino bonitinho, 12 anos, comprava. E um dia que eu fui comprar,
um cara foi atropelado na minha frente, eu fui socorrer o cara e não fui comprar droga. Quando eu cheguei no dia seguinte, os caras estavam putos da vida. Eu falei, mas fui salvar o cara, porque eu já tinha essa coisa de salvador, de ajudar. Aí os caras, esse moleque tem que tomar logo é droga, para ele ver qual é que é. O negócio foi aí que eu comecei a usar droga injetável, de 12 para 13 anos, né? Aí eu comecei a usar anfetamina logo nessa idade, que foi comigo há alguns anos. Aí eu comecei a usar. E medicação, né? Aí, Caramba, toda a construção cerebral, né? Foi tudo com... neurológica. Tem hora que eu paro e falo, como é que eu tô conseguindo, né? É porque eu falo, minha vontade de viver foi maior que a vontade de morrer. Como é que eu elaboro essa pergunta? A questão de ter a experiência vivida e a experiência treinada, ela dá um diferencial no manejo, né? No tratamento, até para ser um gestor, para acompanhar um caso, não é? Ah, não, sim, claro, né? É porque eu vivi muita coisa, né, cara? Eu vivi na rua, vivi com gangue, viajei 3 anos pelo Brasil de carona, né? Eu fui morar até em fazenda, esperando o disco voador pousar, comendo cogumelo e fumando maconha, entendeu? Porque eu tava no mundo, né, cara? Então, eu com 16 anos, né? Já 70 e pouco, indo pro 80, eu vi uma foto no jornal de uma banda de rock chamada Sex Pistols. Nossa. Eu falei, puta, é isso que eu quero ser na vida, porque eu tinha medo de ser malandro, porque naquela época ou você era bandido ou você tinha outra coisa. Então, eu me apeguei na questão do rock, né? Dos movimentos alternativos. Você tinha que se enquadrar em alguma coisa. Tinha que me enquadrar em alguma coisa. A hora que eu vi aquilo da rebeldia, de não sei o que, eu falei, é isso que eu quero ser na vida. Aí foi, né? Aí foi para onde que eu fui aí, né? Então, eu aprendi muita coisa, conheci muito tipo de pessoa, trabalho depois na FEBEM também, trabalhei com muito tempo com infrator, né? Com hospital psiquiátrico, já em recuperação que eu fui trabalhar. Então, você ter a experiência vivida com a experiência treinada é um grande diferencial para você ir ajudando a pessoa que está entrando em recuperação achando o caminho. Você usa, né, dessa empatia, da identificação, fala, cara, olha, comigo foi não sei para você, mas para mim... Tá aí uma coisa que os grupos têm, né? Os grupos de 12 passos, que são os passos, as tradições e a empatia, né? Total, é a musculatura do grupo. A identificação. É o músculo do grupo, né? O músculo, se o corpo para ficar em pé precisa dos músculos, os grupos anônimos para ficar de pé precisa de músculo. Esse músculo dos grupos chama empatia. É a identificação de um com o outro que efetivamente funciona. E você falou da sua última internação, né, que foi uma senhorinha que te levou. Teve alguma coisa uma chave de virada, algum ponto que você lembra, é melhor parar? Como que você decidiu parar? Foi um despertar espiritual? Foi alguma coisa religiosa? Pedro, a primeira coisa que aconteceu comigo, eu até contei para vocês ali fora. Eu usava uma droga que no começo foi tudo bem, mas chegou uma época que eu tomava ela, eu convulsionava. Eu já tinha tido 2 convulsões, né? Uma, eu tinha chegado na casa de uma menina e fui dar oi, um beijinho no rosto dela, bum, acordei depois na rua. Aí me contaram que eu caí em cima dela, tiveram que me tirar, os pais dela iam chegar, disse que foi um auê, e eu não lembrava de nada. A segunda foi no Museu da Imagem do Som. Nossa. Eu estava vendo um filme lá do Akira Kurosawa, um filme chamado Han, estava com uma amiga minha, dali a pouco eu acordo dentro de uma ambulância. E os caras, você é epilético? Eu falando, sou, né? Mas não sabia. Aí depois que ela me contou que eu estava no cinema, eu caí, aí tiveram que acender a luz do cinema, chamar a ambulância. Cara, você deu trabalho, hein? Foi um negócio. E aí a terceira vez que eu tive essa convulsão, tinha uma favela, ainda não se fala mais favela, fala comunidade. Né? Uma comunidade ali na curva do S, lá em Interlagos, né? No autódromo de Interlagos, tem a curva e hoje é a curva do Sena que fala, né? Tem
uma comunidade ali. E eu estava num barraco com o Dacana e o Luigi, tomando essa droga. E dali a pouco eu acordo, cara, cheirando gasolina. E aí eu falei, o que é isso? Porque eu apliquei neles, né? Depois eu apliquei em mim. Eles falaram, aí o que aconteceu? Eu tomei e convulsionei. Eles estavam muito loucos, acharam que eu tinha morrido. E que eles iam em cana. Como é que ia morrer lá? Aí eles tiveram a ideia de jogar gasolina, tacar fogo em mim no barraco e juntar. Baita ideia, hein? Baita ideia. E aí, quando eles jogaram a gasolina, foi que eu acordei. Né? Aí que comecei a falar, minha vida tá indo embora. E aí juntou com aquelas coisas que eu já vinha vivenciando com a minha mãe, entendeu? E aí a droga ficou muito pesado, usar a droga aí, né? Não tinha mais nada, era só esse tipo de sofrimento. Já o barato estava bem caro, saindo bem caro. É horrível quando a droga chega nesse ápice, né? Que não tem Pois mais é. o barato. Pois é. Fala aí, Pedrão, faz uma perguntona aí. Você tá muito quietinho. Sei, deixa eu ver então. Não, na verdade, Ale, você respondeu muito bem a pergunta, eu gostei muito de saber de tudo isso, mas você me diz agora, existe vida depois da recuperação, isso a gente já sabe, né? Existe vida depois da droga com a recuperação. E os maiores obstáculos que você encontrou ao longo desse tempo, assim? Tanto durante a droga ou nessa virada, como que foi? Olha, Pedro, o maior obstáculo que eu tenho, que eu luto hoje, que eu dedico minha vida, que é o combate do preconceito, do estigma, até dessa ideia de montar esse podcast, é porque assim, a parte mais difícil da minha vida foi enfrentar o preconceito, né? Porque, por exemplo, né, quando eu voltei para minha recuperação, eu fui voltar a trabalhar lá na FEBEM. E aí me puseram para trabalhar num almoxarifado com mais uma turma, né? Só que aí eu estava indo para o NA, né? Já tinha fundado o NA. Aí eu comecei a pegar uns meninos da FEBEM e levar para o NA comigo, né? Uns que eram melhorzinhos, porque eu trabalhava num setor lá chamado SOS Criança, e eles abrigavam muito adolescente, menor lá, não tinha onde pôr nas unidades, ficava lá. Tinha época que tinha uma quadra lá, dormia 80 crianças. E os que eu fiz fazendo amizade lá, eu convidava para ir pro NA comigo, levava os caras no grupo e tal. E aí, o que aconteceu? Os psicólogos, o pessoal da direção começou a observar aquele esforço meu. E eles quiseram me dar uma promoção, foi onde que eu virei educador de rua. Eu saí da parte administrativa e fui virar educador de rua, que era para trabalhar direto com as crianças, com os adolescentes, né? Aí um dia eu estou no toalete, e aí os caras chegam do almoço, que trabalhava comigo, e começam a falar, eles não sabiam que eu estava ali, né? Começa a falar assim, tá vendo, o Alexandre fuma maconha, bebe, é promovido. Eu também vou usar droga. Aí, ó, puta lixo desse vai ganhar promoção. E eu ouvindo. Então, e eu já sentia uma coisa deles comigo, assim, um certo isolamento, desprezo, né? Então, esses tipos de coisa que atrapalha muito na recuperação, esse preconceito estrutural que tem. Você não pode chegar para eu não podia chegar para uma pessoa e falar, putz, está difícil morar com meus irmãos usando droga. Você não pode falar, porque se eu falasse isso, imagina como que eu me ver. Estou falando para vocês desde os anos 90, né? Ia falar assim, olha, eu estou com 2 irmãos com HIV em casa, tá difícil de ver eles morrendo, né? O que eu estava passando. Então, o preconceito, eu acho que foi um grande desafio superar, sabe? É justamente por isso que a gente luta aqui nesse podcast, para tirar o estigma, o preconceito.
Mas a sua visão do futuro, por exemplo, quanto tempo mais ou menos você acha que vai demorar para esse preconceito diminuir ou acabar? Não vai, né? Mas, Isso é difícil, né? Eu procuro me ater mais no presente, viu, Pedro? O que a gente fizer agora no presente vai ser uma projeção para o futuro, né? A gente conseguir colocar o podcast, inclusive, quem está ouvindo, né? Se inscrever, curtir, compartilhar, para ajudar a divulgar, conhecer essa cultura de recuperação. Eu acho que a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor. Né? Alexandre, uma pergunta boa para você. Vamos lá. Tava até brincando com o Pedro ali fora. A grande disponibilidade de droga lá na rua, o preço baixo, ajudou com que a gente usasse, mas o ser humano em si que faz o uso, na sua visão, ele tem culpa ou não tem culpa? Não, não tem. Ele é um produto. Não. Isso é só uma pergunta para ser o Provocações do Abu Janra. Não, é difícil você falar de culpa, né? Uma sociedade que produz o dependente e depois rejeita, né? Hoje disponível. É porque também tem que ver que droga sempre existiu e existe, né? Os sumérios já usavam ópio há 4.000 anos atrás, a maconha na China, né? Roma com os bacanais, com os usos de bebida, né? América Central com o uso do peiote, dos cogumelos, na África o canva, a ibogaína, né? Então, a droga sempre permeou a sociedade. A droga sempre existiu, existe e sempre vai existir. O homem sempre teve essa procura. As religiões, você vai estudar a origem das religiões, a origem do pensamento filosófico, você vai ver que está intrinsecamente ligado com o uso de substância psicoativa, né? O oráculo de Delfos era a fumaça onde que eles iam lá perguntar para o sábio. Hoje sabia que saía produtos narcóticos de lá, psicoativos. Os pajés, mesmo nas tribos, faziam uso da marihuana, da maconha, do cipó para dar os pensamentos. Então, é uma coisa que é inerente, essa busca da humanidade de procurar um equilíbrio, de procurar uma explicação para a vida, sempre levou o homem a dar de frente com o uso de droga. O grande problema é que desde a Revolução Industrial para cá, pessoas começaram a tirar proveito disso, né? Viram que essa necessidade humana poderia virar dinheiro. E aí começou a venda de álcool, de droga, de opiáceo, de uma série de coisas, e isso se tornou hoje um problema de saúde sério para a humanidade. Tem pessoas que bebem, por exemplo, já não apresentam problemas, né? Bebem socialmente, mas tem pessoas que vão ter problema do alcoolismo, como tem pessoas que podem fazer um experimento em determinada parte da vida e não usar mais, mas outras vão desenvolver um problema de saúde sério, né? Eu ouvi a frase de um filósofo também que está em recuperação, que ele fala que esse negócio de proibição e legalização já era. Tem que ter educação sobre droga. Um filósofo me falou sobre isso. Entendeu? Entre legalização e proibição, você precisa educar a sociedade entender sobre esse problema, saber com o que a gente está lidando, né? Melhora o quadro, né? Quando a pessoa tem mais informação. Sim, você pega, tá tudo bem, são sociedades pequenas, né? Os Países Baixos da Europa, lá, a Finlândia, né? Eles têm altos índices de recuperação, de prevenção, porque eles começam a fazer o trabalho desde o primário, né? Então, lá a sociedade lá se voltou muito à arte, à cultura, ao esporte. Então, você vê que os cases, alguns trabalhos que eu tenho visto de lá, o sucesso, eles têm problema lá com pedofilia, com outras coisas, e não tem problema com dependência, né? Porque a prevenção efetivamente funcionou, a educação do povo, né? E o que mais mudou na sua vida nesse momento de recuperação que você está vivendo, nessa nova fase de 30 anos, 35 anos de recuperação, que foi
o que mais te chama a atenção que mudou na sua vida, no seu cotidiano? Aí foi boa. Não, o que mais, assim, é uma boa pergunta, Pedro, porque às vezes quando eu paro para pensar, eu tenho a plena convicção que a recuperação caminha junto com a dignidade, com a honra. Hoje eu me sinto uma pessoa com a minha dignidade resgatada, sabe? Eu participo da sociedade, eu voto, eu pago minhas contas, eu respeito leis, eu sou convidado para eventos, eu falo em público, as pessoas, sou uma pessoa procurada para ajudar outras, eu tenho acesso à cultura, eu tenho acesso à arte, eu me emociono com filmes, eu me emociono com uma pintura, com uma boa música, né? Eu como em bons restaurantes, eu consigo ter uma boa relação com a minha companheira, né? A gente também estava conversando Sim. disso, né? Ter uma boa relação com a minha companheira, sabe? Às vezes eu deito em casa, ou estou no sofá à noite, fico lembrando do passado e falo, putz, eu estou conseguindo. Né? Que da Dá hora, uma né? sensação, quando eu olho lá atrás, quando eu comecei, do que passou, eu falei, putz, eu consegui, né? Quando eu pago minhas contas todo mês. Então, o maior ganho, o Pedro, que eu vejo é o resgate da dignidade, cara, da honra, Que sabe? legal, legal, né? Outro dia uma pessoa, você conhece, a mãe de uma colega nossa, da Aham. Júlia, né? Ela falou assim para mim, putz, Alexandre, você é um puta homem, né, cara? Ela falou assim no sentido de me agradecer pelo trabalho, por tudo, né? Ela vendo eu atuar, fazendo grupo, tudo, mas ela não sabe o quanto foi importante para eu ter ouvido aquilo, entendeu? Assim, para minha recuperação, né? Ela falou assim, pô, você é um puta homem, cara, bacana. Foi um prazer ter te conhecido, né? É uma frase simples de elogio, mas que para mim foi extremamente importante, Parabéns, viu? entendeu? Foi importante de saber, puta, tô conseguindo, tá valendo a pena. Que legal. Eu Obrigado posso. pela confiança aí de estar contando. Parabéns, Ale. Só lembrar aqui que assim, a gente sempre lembra, né, que o podcast ele é um informativo, não dispensa os outros serviços de saúde, né? Ah, Ambientes não. de tratamento como CAPS-AD, UBS, que mais? Psiquiatra, Psiquiatra, grupos psicólogo, anônimos, igreja, igreja, né? profissionais de nutrição, de educação física, tudo que agregue na recuperação. Isso, é isso mesmo. Vamos lá, vocês têm que me Pode fazer, perguntar. A pode pergunta é fazer. de você. Sua vez agora. Peraí, de fazer minha uma vez? pergunta. Peraí, Você deixa me eu botou na pensar saia aqui. curta aquela hora lá, agora você faz uma pergunta para mudar. Quanto tempo você. Eu fiquei um ano, eu tô 4 anos e pouco sem o uso, né, de álcool e outras drogas. Tenho muito orgulho disso, que minha vida mudou muito. Eu não sou mais o cara que dá problema, os vizinhos. As pessoas me procuram. O que eu faço com meu filho? É isso. Isso até massageia o ego. Quanto tempo você ficou com a vida preta e branca? Tipo, meio sem sentido? No começo da Quando recuperação, você parou de usar, você falou, nossa, que chatice, cara. Boa não, pergunta. não deu tempo, Anselmo, porque é assim, eu vinha com aquela vida difícil, aí depois eu entrei em recuperação, aí era aquela coisa dos meus irmãos usando, droga em casa, depois veio o HIV, depois eu saí de casa, arrumei uma namorada, fui morar com ela, foi onde que nasceu minha filha, mas aí minha família ficava me cobrando ajudar, eles tinham sido despejados de novo, eu tive que ajudar com aluguel, depois veio o HIV, aí tive que arrumar lugar para levar eles, porque naquela época não tinha tratamento, então tinha alguns lugares que você levava para morrer, literalmente. E eu que tive que arrumar esses lugares, eu que tive que acompanhar, eu tive que enterrar meus irmãos sozinho também, sozinho assim de, ô meu, você pode me ajudar a carregar o caixão aqui? Porque minha família, como eu disse para vocês, terminou em tragédia, todo mundo se afastou, foi uma coisa bem difícil. Então, Anselmo, os primeiros 4 anos foi de muita tensão, sabe? Mas concomitante, o que foi me dando suporte aí foi os grupos de ajuda, né? Eu já tinha sido eleito Sim. coordenador de informação ao público, IP. foi o primeiro no Brasil,
Aí eu comecei a montar cartaz, tem uns cartazes lá, problemas com droga, podemos ajudar. Fiz fitinha cassete de treinamento, montei questionário, aí eu ia fazendo isso para o Brasil todo. Foi bem legal, né? Então isso que me dava o suporte. Aí quando chegou no meu 5º ano já em recuperação, aí meus irmãos já tinham morrido, eu já tinha conseguido acomodar meus pais, tinha sido promovido no trabalho, estava bem com a minha filha, estava tudo legal, estava pagando meu aluguel, morando bem, aí me deu uma depressão. Aí foi a pior fase. Foi, cara. E você estava há quanto tempo limpo? 5 anos. Não tinha mais problema. Aí eu tenho um companheiro... Quer dizer, acabou os problemas? Acabou os problemas. Então aí foi aí que eu estava mal, e eu tinha um colega que viajava sempre comigo, chamava Joaquinzinho, do NA. Um cara bem antigo no NA. E o Joaquinzinho, a gente tinha muita amizade, porque naquela época a gente era tudo junto, né? Era poucos grupos, né? Sempre estava se vendo. Aí o Joaquinzinho falou, meu amigo, isso aí é a inabilidade de ser feliz. Você não sabe ser feliz, né? A gaiola às vezes é de ouro, mas é gaiola, né? E eu falei, ele tem razão. Eu falei, como assim, Joaquim? Ele falou, mas você sempre viveu no barulho, eu já te conheço desde que você chegou, conheço tua história, agora que você está bem, como é que você vai viver bem? Viver bem é para os outros, não é para você. Nossa. Né? Viver bem, você tem que viver brigando, atrás de irmão com HIV, atrás de briga, atrás daquilo. Você tem que se sentir rejeitado, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Como é que você vai ser feliz? Você não sabe. Cara, aquilo entrou em mim que nem uma espada. Né? E foi ali que eu decidi. Falei, eu vou estudar, vou me formar, vou me engajar. E aí eu vou correr maratona. Foi aí que eu comecei a virar. Eu peguei aquilo, né? Porque você falou da empatia, né? Então, aí foi aí que eu peguei. Então a parte mais difícil para mim foi quando eu não tive problema, foi ser feliz. Eu tinha desaprendido como era isso. E Alexandre, hoje você é presidente do Conselho Municipal de Álcool e Drogas de São Paulo. Isso é muito importante, é muito legal. E o que te inspirou a chegar nesse cargo? O que você consegue mudar lá dentro e o que também não consegue? É difícil, mas é um conselho muito legal, porque eu estou trabalhando lá com o Conselho Regional de Psicologia, de Farmácia, de Psiquiatria, com Secretaria de Direitos Humanos, Saúde, né? Agora mesmo a gente está discutindo a questão dos captadores, né? Esses caras que ganham muito dinheiro com internação. Agora, o que é importante para mim é aquela coisa que eu luto, né? De que pessoas como eu, como você, como o Anselmo, Pedro, possam fazer parte da solução do problema e não mais a gente ser resultado de tratamento, resultado de pesquisa, estatística, né? Estatística, não. Lá hoje eu faço parte da solução do problema. Por isso que eu falo para vocês que é legal, a recuperação te dá dignidade, te traz de volta. Que bacana. E também presidente da ONG Faces e Vozes. Aí eu fundei o Faces e Vozes da Recuperação no Brasil, que é esse movimento internacional de combate, né, ao preconceito e estigma, que visa realmente a reinserção das pessoas. Né? Porque hoje a gente sabe que recuperação é maturidade, porque todo esse processo que eu passei foi de aprendizado, como é o seu, né, Pedro? A gente veio conversando no carro das dificuldades, às vezes pega, incomoda, mas são dificuldades. Problemas são problemas, precisam ser resolvidos, né? Não tem outra coisa, né? Hoje a gente sabe que isso é possível. Legal. Bom, gente, a gente está chegando no final do programa já. Eu vou pegar de volta aqui agora de vocês. Obrigado, viu? É isso. Deu certo, então. Agora está Ótimo. Empatado, né, Pedro? Eu já entrevistei o Anselmo, já entrevistei vocês, agora vocês dois me entrevistaram, né? Obrigado, tá? mais uma vez. E, gente, nós estamos caminhando, né? Já falta ainda ter uns 5 minutos, né? Porque o Davi, ele fica ali com o reloginho, se passar, começa a dar choque no banco aí, então nós não podemos passar. Hora extras também. É hora extra também. E eu queria agradecer vocês dois, né, por essa parceria. Acho que está indo, né? Precisamos divulgar melhor nosso podcast.
você se inscrever, compartilhar, né, divulgar, curtir, porque nos ajuda aí com o YouTube. E eu queria então, agora, Anselmo, que você falasse, você e o Pedro, para as pessoas que estão nos ouvindo, para os familiares, para as pessoas em recuperação, o que que elas podem fazer se estiver tendo esse problema agora? O que que você diria para essa família, né? Bom, existem vários tipos de ambientes de tratamento, eu sempre falo isso, né? Tá aí os grupos anônimos de mútua ajuda, tem número gratuito para você ligar. Toda a região, praticamente em São Paulo, tem um CAPS, álcool e droga, tem o UBS, tem as religiões, tem, N locais aí de tratamento. O segredo é pedir ajuda. Pedir ajuda antes de acontecer qualquer coisa, né? Quebrar essa barreira que eu sou problemático e pedir ajuda, meu. É isso aí. Eu copio totalmente a fala do Anselmo, porque é exatamente isso, né? Existem muitas portas de auxílio, né, em São Paulo. Infelizmente, algumas são mais escondidas, mas elas estão aí, né? Tem grupos de ajuda, o CAPS, né? E isso é muito importante, a pessoa se informar, saber e pedir ajuda e não socorro, né? Não adianta depois que usa, fica lá, tal. Já é alguma coisa, mas é muito, muito importante pedir ajuda antes, né? Se identificar algum problema, algum pensamento já disfuncional, já busque ajuda. Posso só falar mais uma frase que eu Pode. já falei aqui no outro programa, que está também na literatura da Irmandade, né? Que não podemos mudar a natureza do adicto nem da adicção, mas podemos mudar a velha mentira que uma vez drogado, sempre um drogado. Né? De fato, isso não é verdade. Não é verdade. Não. Recuperação existe É e uma é uma realidade realidade. para milhares de pessoas, várias famílias, muitos mudam, muitos retomam o trabalho, a família, a vida conjugal, a vida com o pai e com a mãe, enfim, muitos. O que nós precisamos fazer é fazer com que essas pessoas comecem a se mostrar para que os outros possam ver e mudar esse estigma, porque a gente conversa abertamente, né? Sobre AIDS, sobre Diabetes. câncer, sobre asma, diabetes, mas quando fala dependência de álcool e droga, parece que o assunto cai o nível, O né? padrão muda. Então a gente precisa, de uma forma ou de outra, começar realmente a criar essa cultura. Não, peraí, usar esses minutos finais só para uma última pergunta. Se fosse para você mandar uma mensagem para os seus amigos de ativa de antigamente, que você usava lá, o que você falaria para eles agora? O que eu diria para ele, vem comigo, né? Aliás, meus amigos de ativa sempre tem um que não acha que eu estou em recuperação. Ele fala que eu engano bem pra caramba. Ele fala, você mete o louco. Esses dias bateu um em casa, eu dei uma dentadura para ele. Tava sem dente. Mas a maioria morreu. Você ainda tem contato com ele? Tem. Aquele Claudinho que você viu ligando sempre, ele é um que foi isso que eu dei a dentadura para ele. Ele tava sem dente, ficou preso tantos anos lá. Mas teve um que me ligou ontem, que agora ele virou pastor, estava preso. Saía, apesar de estar preso. Há 30 anos que está preso, que virou pastor, e engraçado, há 35 anos ele não esquece meu telefone, cara. Sempre me liga, dos lugares, sempre tem como referência. Isso que é legal, né? Tá falando que vai sair agora, que está na colônia, se eu posso ajudar ele a arrumar um emprego, tal. Falar, vamos ver o que a gente pode fazer, né, para ajudar. Gente, chegamos ao término de mais um episódio do podcast Fala Recuperação, um podcast voltado à cultura da recuperação, um podcast que combate o preconceito, a discriminação de pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Participe desse podcast, compartilhe, chame teus amigos para assistir, passe na sua clínica, indique pessoas, manda para a gente lá no chat se você quiser participar, se você quiser ser entrevistado, contar a sua história, manda para a gente vai trazer você aqui, porque a gente acredita que histórias de superação têm o poder de mudar vidas, têm o poder de impactar vidas. É isso, queria agradecer ao Davi, né, que está sempre aí com a gente, apoiando o programa. Aliás, vocês não sabem, mas o Davi tem um papel fundamental aí no podcast, que ele
incentivou o pai dele também a trazer a gente para cá. A gente tem a gente deve essa gratidão para o Davi, que sempre está apoiando o programa. Então é isso, gente. Até a semana que vem, mais um episódio do podcast Fala Recuperação. Um abraço.